Saudações rubro-negras! Sejam bem-vindos ao nosso canal e hoje vamos reagir a mais um vídeo do canal da Jovem Pan Esportes. Mauro César Pereira largou o aço e falou das demissões de Vitor Pereira e Marcos Braz. E ele não poupou ninguém, e ele ainda falou dos caçadores de like da internet que fica gerando confusão. Vamos reagir a esse vídeo, mas antes, deixa o seu like e se inscreva em nosso canal. Agora, boa tarde, Mauro. Eu queria te parabenizar, pela entrevista com o Rodolfo Landim, que é o que todo mundo estava querendo saber nesse momento. O Vitor Pereira fica. E aí teve uma seguinte informação também na imprensa de que se não ganhar o Carioca, dificilmente ele ficaria. Pelo que você falou com o Rodolfo Landim, que ele banca que o Vitor Pereira fica. Mas ele estipula um período ou é ficar para a temporada inteira, Mauro? Boa tarde. O que falar sobre esse posicionamento do Rodolfo Landim? E surpreende principalmente o Marcos Braz, né, Mauro? Ele diz, entrou comigo, vai sair comigo. Apesar de toda a rixa interna, de toda a pressão para derrubar o Marcos Braz, o presidente segue bancando o El Gordo, como você diz, até o final do mandato dele. Quem fala são os argentinos, né? El Gordo Braz. Quando o Braz vai às compras, eles falam, El Gordo Braz está louco, né? Eu só acho que isso que você disse aí não é informação, isso é especulação, adivinhação do futuro, né? Alguém fala assim, se perder, se o quê? Então eu posso dizer aqui o seguinte, se o Palmeiras não ganhar nenhum título esse ano, o Abel vai ser demitido? Pode ser, né? Mas eu estou chutando. Se eu disser, olha, se o Fernando Lázaro for campeão de tudo pelo Corinthians, ele vai ser o técnico da seleção brasileira. Sei lá, pode ser, o Scaloni foi técnico, né? Por que não pode ser o Fernando Lázaro? Mas não sei o que vai acontecer. Isso é chute, é suposição, é caça-clique, como alguns aí que já estão colocando outros nomes, não existe nada, mentira, coisa inventada. Quem acredita é trouxa. Desculpa, se você acredita, é trouxa. Quem acredita é trouxa, é otário, torcedor bobo, que acredita em mentiroso, em caça-clique, nesses caras que estão aí inventando. O que está para mim muito claro, não só pela entrevista que eu fiz com o presidente do Flamengo, que foi via WhatsApp, deixei bem claro, até algumas pessoas, por que você não perguntou isso, perguntou aquilo? Eu não tive o entrevistado em minha disposição aqui durante 1 hora, 40 minutos, para fazer conta. Se você vai perguntando, vai até onde vai. Tem uma hora que a pessoa para de responder, porque ela vai fazer outra coisa e tal. Então você aproveita o momento ali que o cara está afim de responder as perguntas. E certamente, se ele quer responder, é porque ele vai escolher um ou outro canal pelo meio do qual ele quer se comunicar com as pessoas, né? Eu acho até, sempre falei isso, que o Landim nessas horas deveria dar uma coletiva mesmo, falar com todo mundo, mas, enfim, isso nunca aconteceu. Mas você faz seu papel de jornalista e vai lá e pergunta. Se o Hitler fosse vivo e quisesse falar com um jornalista, ele teria a obrigação de entrevistar. Mas ele foi um monstro, não importa, você vai ter que perguntar o que o monstro pensava, por que ele fez aquilo tudo. Não entrevista, não, você tem que entrevistar, você pode detestar até, não é o caso, não detesto ninguém, não é nesse caso, posso discordar do Landim, mas sério de coisa, mas não tenho ódio contra ele, nem contra ninguém lá, nem em lugar nenhum, nem em clube nenhum. Ninguém motivou isso. Eu estou falando de uma personalidade monstruosa da humanidade. Se ele fosse vivo e quisesse dar entrevista, o jornalista teria que entrevistar para relatar para as pessoas. Esse é o nosso papel. Dito isso, assim, o que a gente percebe, até conversando em off com outras pessoas, é que não há a menor intenção de demitir o técnico. Como não havia também a intenção de demitir outros treinadores. Tá? Não havia a intenção de demitir o Rogério Ceni, o Paulo Souza, e eles foram demitidos. O caso do Dorival é um pouco diferente, né? O Dorival ele não teve o contrato renovado, como foi o Renato Gaúcho. O Renato pelos sucessos, o Dorival por outras razões que já falamos aqui, que ele não quis se aprofundar. Eu entendi que ele não quis se aprofundar, esse é o entendimento meu, quando eu perguntei do Dorival, para não criticar o Dorival. Porque ele teria que criticar o Dorival. Se você não renova o contrato por uma opção, ou você vai falar que foi por causa de grana, ou vai dizer que alguma coisa no trabalho não agradável. Então, acho que foi até uma elegância, digamos assim. Eu não vou falar, porque se eu falar, vou criticar, o cara foi campeão aqui, é um cara bacana, então vou falar. Não falou. Acho que entendo. Mas não há, entre os dirigentes, a intenção de demitir o Vitor Pereira. Me parece muito claro que eles perceberam que a tentativa e erro não dá mais. Eles fizeram uma escolha importante. Eu lembro, por exemplo, um caso que é bem famoso, em 2015 para 2016, o Palmeiras se arrastava em termos de qualidade de jogo. O Bruno vai lembrar. Era um time de ligação direta com bons jogadores já, com o Marcelo Oliveira. Aí perde um jogo para o Santos na final da Copa do Brasil, que o Santos perdeu um gol incrível. Era Nilson, um atacante, né? O Santos ganha de 1-0 na Vila e perde um gol absurdo no final, gol vazio, ele perdeu o gol e o Santos praticamente definiria. Foi a primeira vez que tivemos a final da Copa do Brasil, só a final sem um gol qualificado.
E aí, no jogo de volta, o Palmeiras ganha, né? Com a torcida fazendo uma grande mobilização ali, na rua, inclusive, e tal, para o próprio torcedor do Palmeiras entendeu ali que se ele não abraça aquele time, ele não ia dar. E o Palmeiras ganha de 2-1. Se fosse ainda com o gol fora, o Santos seria campeão. E nos pênaltis, o Fernando Praz bate o pênalti decisivo e o Palmeiras é campeão da Copa do Brasil. É o primeiro título dessa série do Palmeiras depois do Paulo Nobre, que ainda era o presidente, por sinal. Eu me lembro que eu conversei com pessoas do Palmeiras na época e a informação, assim, era muito quente. Ele não ia ficar. Mas ele ganhou, então a gente teve que renovar. Resultado, o futebol continuou fraco, apesar de ganhar a Copa do Brasil, que é um torneio que isso acontece. O Felipão foi campeão com o próprio Palmeiras, no ano que foi rebaixado. Né? Times pequenos já ganharam, a Copa tem isso. Ontem o Tottenham foi eliminado pelo Sheffield United na Copa da Inglaterra. Então acontece isso. O Palmeiras vinha claudicante, mas com bons jogadores ganhou, renovou. Vem o ano seguinte, Libertadores, um desastre, continuou ruim. Aí demite o Marcelo, contrata o Cuca. Mas o Cuca já pegou o bonde andando, o time quase eliminado, foi até jogar uma partida em Rosário, com o Rosário Central e tal. O Palmeiras não se classifica, o Cuca começa a montar o time para ser campeão brasileiro naquele ano de 2016. O que aconteceu com o Flamengo dessa vez foi, assim, o time já não vinha bem e eles tomaram uma decisão. Então, escolher outro técnico. Não dá para ficar trocando toda hora. O Flamengo demitiu ou não renovou. 2019, o Abel Braga pediu demissão. 2020... o Flamengo contratou e demitiu o Domênico Torrentes, né? Em 2021, o Flamengo demitiu o Rogério Ceni. Em 2021, no final, não renovou com o Renato. Em 2022, demitiu o Paulo Souza. E ao final do ano, não renovou com o Dorival. Então, me parece claro, assim, pelo que eu converso com as pessoas, que eles entendem que eles vão ter que insistir, eles vão ter que acreditar. E há um entendimento de que o Vitor Pereira é um técnico melhor do que o Paulo Souza, de fato é um técnico melhor que o Paulo Souza. Eles acham que o Vitor Pereira é um técnico melhor do que outros que passaram por lá, como alguns que eu citei. O próprio Domênico Torrentes era uma experiência, não tinha experiência como técnico praticamente nenhuma, ele era um técnico lá do time dos Estados Unidos e antes é auxiliar do Guardiola. O Paulo Souza tinha experiência, mas não num time com a importância, com a repercussão do Flamengo aqui dentro do nosso universo, né? E o Vitor Pereira, eles entendem que é um técnico que já conhece o futebol brasileiro, trabalhou no Corinthians, é um técnico melhor e que eles vão ter que bancar. Agora, a questão é que não é só o Marcos Braz, não. O Marcos Braz, o Landinho, vários personagens ali no Flamengo têm muita proximidade com o jogador. Vai fazer 2 anos agora, nos próximos dias, aquela incrível e inacreditável declaração do Felipe Luiz numa entrevista à TNT Esportes, quando ele disse que ele e Diego Ribas pediram para o juiz Rafael Claus não expulsar o Rodinei no jogo entre Flamengo e Inter. O Rodinei estava no Inter, em que ele pisa no tornozelo ali do Felipe Luiz, vai tomar um cartão vermelho, porque o Rodinei é um cara legal. Um jogo determinante pro título do Flamengo. Foi decisão do campeonato. O Flamengo foi campeão porque ganhou aquele jogo por 2-1 com aquele gol do Gabriel no final, né? E isso é uma coisa inacreditável. Não aconteceu nada com o Diego Ribas. Ainda foi homenageado quando saiu. Nada aconteceu com o Felipe Luiz. Não estou dizendo que o que deve acontecer, mas eu acho gravíssimo isso. Eu não imagino o Gabigol fazendo isso. Você imagina o Gabigol chegar e falar assim, pô, esse cara é gente boa. O Gabigol vai querer ganhar, expulsa. Pode ser a mãe dele em campo. Ele vai, dane-se, eu quero ganhar o jogo. E é o certo. É uma competição. Isso é uma coisa absurda. Então você percebe o grau ali da panela, dos amiguinhos e tal. E os dirigentes também são muito próximos. O técnico sofre com isso. O Ceni sofreu com isso, não com relação tanto ao elenco, mas pessoas do CT. Pessoas dentro do clube ali. Tanto que teve áudio vazado depois, aquela coisa toda, áudio vazado que deram uma credibilidade a uma pessoa que nem sabem quem é, que foi até demitido o sujeito. Mas o que para mim está claro é que eles não querem demitir o técnico, eles vão insistir com o técnico. Agora é óbvio que se perde aqui, perde ali, tudo pode, mas é suposição. Né? Também achava que o Flamengo ia perder para o Botafogo, o Flamengo não perdeu para o Botafogo. E eu acho que a parte importante ali, 2 coisas que ele falou que me chamaram a atenção. Uma, isso porque eu acho importante, porque coincide com o que eu acho do jogo de terça-feira. Ele achou que o time jogou melhor. E sim, na minha opinião, o time jogou melhor. Primeiro tempo, o Flamengo foi bom. Primeiro tempo, o Flamengo jogou para ganhar. Gostei da estratégia do técnico. Acho que ele fez... O Thiago Maia não era um terceiro zagueiro, mas ele fazia a saída pelo lado esquerdo. Já fez outras vezes esse tipo de papel para liberar os corredores. 2 laterais atacaram o tempo todo. O Ayrton Lucas cabeceou a bola na trave. O Varela quase fez um gol. Thiago Maia. O rapaz tirou a bola com o pé lá, o Ramírez, né? O Varela, que não é nem um cara tão ofensivo, mas criou uma tabela, entrou ali livre. O Thiago Maia mandou a bola na trave. O Arrascaeta, que fez uma partida horrorosa, perdeu um gol numa bola do Everton Ribeiro de cabeça, sozinho. Teve aquela bola que pediram um pênalti, que não existiu, em que 2, 3 chances de chutar dentro da pequena área, e ninguém conseguiu empurrar para o gol. E o Arrascaeta ainda tirou do Thiago Maia, porque o Thiago Maia estava chegando de frente naquela... Você teve ali várias situações ali claras de gol. E os corredores mais explorados pelos laterais foram um caminho importante. Houve um absurdo número de cruzamentos, é verdade. Um parte pela escolha do tipo de jogo e outro porque não é um time pronto. É um time que tem muitos ajustes, mas eu vi um progresso. Eu achei que a estratégia que ele escolheu, ele esbarrou no problema antigo do Flamengo, gols perdidos.
Ah, mas se não é se criou, teve volume. Do segundo tempo tem um velho problema que o time morre. O Everton Ribeiro, para mim, é o termômetro. Ele fez um grande primeiro tempo, jogando não como ponta armador, mas mais por dentro, e ele criou muito. Ele escondeu a bola várias vezes, ele criou situações, ele deu opção de passe, foi o principal jogador. E deu a bola na cabeça do Arrascaeta. Se o Arrascaeta faz aquele gol, olha só, a bola deve... Mas no segundo tempo ele cai vertiginosamente, o Arrascaeta se arrasta. Não entendo como o Pedro pode estar tão mal com 25 anos. Parece um... Eu falei do Pedro, ele não marca. Parece um paquiderme dentro do campo ali, um cara pesado se movimentando. E quando o Gabigol gritava... Quando entrou o Mateusão no final, foi para ter um cara ali muito mais fraco tecnicamente, mas com condições de correr, apertar a saída de bola, fazer alguma coisa, tentar alguma coisa, para tentar um gol na prorrogação. Então, eu achei importante o entendimento de que houve um progresso. E houve um progresso. Acho que o dirigente não pode se influenciar por torcedor, flamimimi, por influenciador, que acha que tudo é uma porcaria. Eu vi gente falando que o Everton Ribeiro jogou muito mal. Eu não sei como consegue dizer isso, mas tudo bem, cada um enxerga futebol como quer. Eu não consigo ver essa atuação ruim, pelo contrário. E o segundo tempo foi um desastre, claro, especialmente pela queda física, o time não rende, isso é um problema que acho que tem que ser cobrado de todo mundo, especialmente dos atletas também. E a outra parte que ele fala assim, vamos usar o Carioca e preparar para as competições mais importantes, no caso, quer dizer, que são as competições nacionais, Copa do Brasil e Brasileirão, e internacional, a Copa Libertadores da América. Essa frase nas entrelinhas ali, eu acho que é bem importante. Se ele estiver realmente pensando dessa maneira, eu acho ótimo, que é o que o Flamengo tem que fazer. Eu vou até mais longe. Eu acho que eles deveriam pegar o Campeonato Carioca agora, essa final, tirar todos os jogadores que precisam de algum tipo de recondicionamento físico, de uma recuperação, afastar, seja quem for. E vai jogar com o que tem contra Vasco, domingo, Fluminense, quarta-feira, que aliás são jogos que não valem muita coisa, né? Mas aí o jogador fala que perde o ritmo, né, Mauro? Mas o ritmo de quê? De estar em campo se arrastando? Se você está se arrastando, você para, vai treinar e volta. Alguém acha que o Guardiola permite que no Manchester City um jogador vá treinar se ele não tiver condições físicas compatíveis para aguentar a carga de treinamento? Os treinamentos hoje, eu vejo até a gente falar, não treina em tempo integral. Ninguém treina em tempo integral, gente. Vai ler um livro, vai. Pô, ninguém treina em tempo integral. Os técnicos, há muitos anos isso, eles treinam períodos... Só por dia. É curto e intenso. É assim. É assim, o resto do dia, o que o jogador tem que fazer? Se ele tem que fazer uma fisioterapia, ele vai fazer, vai fazer um trabalho de musculação, se alimentar, descansar. Ele tem que descansar. Não dá para o cara ficar na praia jogando futebol a tarde inteira, que é um desgaste, ele pode se machucar. É isso, assim que funciona. O tempo integral, o treino coletivo, não existe treino coletivo mais, ninguém dá treino coletivo. Isso não existe, são técnicas do passado, são métodos que faziam sentido no passado, isso acabou. Então, acho que tem uns pontos ali que são bem importantes. Agora, cabe ao presidente manter isso, bancar isso. Sobre o Marcos Braz, eu já falei várias vezes, o Rodolfo Landim, ele tem um governo de coalizão. O Marcos Braz é um cara politicamente forte no clube. E eu acho que o Marcos Braz, eu acho que o torcedor erra quando aponta o dedo só para ele. É óbvio que ele tem muita culpa no que dá de errado. Como também exageraram quando apontaram para ele como grande responsável por tudo de certo que acontecia. Mas porque ele é vaidoso também, né, Mauro? Claro. Ele meio que assume esse lado, gosta de aparecer. Do bem pro mal. Mas não adianta você fazer, tira o Marcos Braz, tá bom, e bota quem? O Marcos Braz tem uma virtude nesse ambiente maluco do futebol, que não é só do Flamengo. Ele sabe lidar com essa boleirada. Só acho que falta ele um pouco de energia em certos momentos, como nesse caso específico aí que eu citei, que vai fazer 2 anos do... Por favor, não manda ele pro chuveiro, não dá cartão vermelho, que ele é meu amigo, que ele é gente boa. Isso é surreal. E jogadores experimentados que protagonizaram essa cena absolutamente inverossímil. Então, a questão é de mandar embora o Marcos Braz. Não vai solucionar também. Vai entrar outro dirigente estatutário, porque o clube obriga a isso. E esse personagem que eu gostaria de conhecer também, que as pessoas falam, que é colocar um profissional. Gente, nós no Brasil não temos bons diretores executivos. Não existe esse profissional. Se existe, é alguma pessoa, algum rapaz, alguma moça aí que está estudando, se preparando, e que ninguém sabe quem é, e que se colocar no ambiente do futebol, esse cara vai ser triturado pelos jogadores ou pelos demais personagens de um CT, se não gostarem dele. Especialmente se for enérgico, se cobrar. É uma realidade, nós não temos. Eu não acho que o Alexandre Matos, Rodrigo Caetano, Anderson Barros, Bruno Espinho... Pelaipe, talvez. O Pelaipe já é uma outra pegada. O Pelaipe é um supervisor, um cara malandro, conhece futebol, mais ali pro dia a dia. Pô, se não dá, tá usando camisa fora do calção, pô, tô chegando atrasado. Um cara capaz de discutir tecnicamente com o treinador não tem. O Thiago do Red Bull também, né? O Thiago Escuro, eu acho que é o cara que mais se aproxima disso, ou que tem esse perfil. E é isso, rapaziada. O Mauro César Pereira deu o papo dele aí. Você concorda com ele, discorda? Deixa aí nos comentários. O que você acha? Vitor Pereira deve ser demitido? Marcos Braz deve ser demitido do Flamengo? Deixa aí nos comentários. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Se ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva e ative o sininho.
Para notícias diárias do Flamengo e curiosidades sobre o clube e jogadores. Aqui é o canal Fúria Rubro-Negra. Saudações rubro-negra!